Olá a todos, me chamo Jéssica Mendes da Silva, sou doutoranda do curso de Engenharia Civil da pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou falar um pouco sobre um trabalho que nós desenvolvemos que trata da influência da utilização de cinza pesada como substituição ao agregado miúdo natural em argamassa. Sabemos que a indústria da construção civil gera um grande impacto negativo no meio ambiente. E aliado a isso, temos indústrias que também produzem resíduos que ainda não têm destinação correta. Esses dois problemas unidos fizeram com que tivéssemos a ideia de estudar a utilização de cinza pesada no compósito cimentício. Sabe-se que para cada 100 toneladas de carvão mineral, 42 toneladas são produzidas de cinza pesada. Portanto, temos um subproduto de usinas termoelétricas valioso, que pode ser utilizado, reutilizado, destinação incerta desse resíduo, e ele é inorgânico, grosso, poroso, e pensamos então em fazer a substituição do agregado miúdo da areia natural pela cinza pesada. Para isso, iniciamos o nosso trabalho caracterizando os materiais, portanto, usamos cimento CP5 de alta resistência, que tem o menor teor de incorporação. Utilizamos água da Casano, do Sistema de Abastecimento de Santa Catarina, a areia natural, de massa específica 2,6, e a cinza pesada também foi caracterizada com a massa específica de 1,77. Então, percebe-se que a cinza pesada ela tem uma menor massa específica do que a areia. E, além disso, nós utilizamos um aditivo de terceira geração para mantermos o abatimento de 260, mais ou menos 30 milímetros. Então, dando sequência, após a caracterização dos materiais, nós fizemos os ensaios em argamassas. Então, foram produzidos CPs de 50 por 100 milímetros, CPs cilíndricos, e fizemos a substituição de areia por cinza pesada em massa de 20, 40 e 60%, para dois tipos de traço, um para 2 e um para 3. Gostaria de observar, de dizer que o teor de 60% para esse abatimento não foi possível ser realizado, porque ele não tinha abertura, Era uma quantidade muito grande de finos e a adição do aditivo fazia com que ele exudasse e não tivesse a abertura adequada. Portanto, o nosso trabalho seguiu tendo apenas dois valores de substituição, o de 20% e 40% de areia por cinza pesada. E então fizemos ensaios no estado fresco, consistência e teor de ar incorporado, e também no estado endurecido, que foi a resistência à compressão aos 28 dias. Com isso, nós conseguimos trazer uma tabela de traços para que seja possível reproduzir o nosso traço, tanto de 1 para 2 quanto de 1 para 3, em relação ao volume, corrigindo com base na massa específica de cada material, do cimento, da areia e da cinza pesada. Os nossos primeiros resultados se trata do estado fresco, da consistência, então você percebe uma tendência de redução da consistência à medida que ocorre a substituição. Quanto maior a substituição, menor é a minha consistência. Isso sem queda. Quando adicionamos queda, percebemos também esse comportamento. Então, quanto maior é a substituição, menor é o espalhamento. Outra coisa a se observar é que para o teor de 40% de substituição no traço 1 para 3, o que está em verde,
ele não atingiu a consistência correta. Acima da quantidade de aditivo inserida, ocorreu exudação. Portanto, o limite máximo de aditivo que nós adicionamos na mistura foi próximo de 4,5, certo? Então, percebe-se uma tendência de que substituiu a areia por cinza pesada, necessitou de mais aditivo, porque é um material mais fino, né? Ele retém mais a água, ele diminui o espalhamento. Com isso, necessitou uma quantidade maior de aditivo. Outra coisa também é que, em relação às referências, quando você aumenta também de 1 para 2 para 1 para 3, você está aumentando a quantidade de sólidos na mistura, também aumenta o teor de aditivo adicionado à mistura. E em azul nós temos o teor de ar incorporado, que quanto maior o teor, a adição de aditivos na mistura, tende a aumentar o teor incorporado na mistura. Mas, prestando atenção no traço de 1 para 3 com 20 e 40% de substituição, percebe-se que o teor de ar incorporado foi praticamente o mesmo para os dois casos, mesmo com diferentes quantidades de aditivo. E em relação a essa mistura, 1 para 2 de 40%, nós tivemos um teor de ar incorporado considerável, mas um pouco menos de aditivo se comparado a de 1 para 3. E em relação ao estado endurecido, fizemos a resistência à compressão aos 28 dias e percebemos que houve um equilíbrio de resistência do referência comparado ao 40% no traço 1 para 2. Então, mesmo que a quantidade de ar incorporado nele, ele teve um melhor espalhamento e ele conseguiu produzir uma matriz mais densa e capaz de aumentar a resistência. Mas percebemos que nos demais teve uma queda na resistência quando teve a substituição de areia por cinza pesada. Mas a gente consegue visualizar também uma tendência de que quando aumenta de 20 para 40%, você tem um pequeno aumento da resistência à compressão. E aí, para conseguir visualizar qual que é o desempenho dessa argamassa, foi determinado o índice de desempenho da quantidade de cimento, utilizando o ganho de 1 megapascal. Então, quantos quilos de cimento para 1 megapascal? Quanto menor esse valor, melhor. Eu tenho menor consumo de cimento para um ganho maior. Percebemos, então, que entre a referência e essa mistura de traço 1 para 2 com 40% de substituição foi a que teve a melhor resposta, indicando que 40% de substituição de areia por cinza pesado trouxe bons resultados para a argamassa, não teve queda na resistência. Então, com isso, concluímos que a utilização da cinza pesada em substituição parcial ao agregado miúdo natural demandou maior quantidade de aditivo dispersante para obter a mesma consistência e se enquadrar nos nossos parâmetros. A argamassa produzida com 60% de substituição de areia por cinza não obteve consistência dentro do padrão nosso estabelecido, que era 260, mais ou menos 30 milímetros. O maior consumo de cimento resultou também em um maior teor de ar incorporado, confirmando aí um senso comum dos estudos. E, por fim, a substituição de 40% da areia por cinza pesada no traço de 1 para 2 obteve um desempenho de resistência à compressão próximo da referência, indicando que seria uma boa utilização para esse tipo de resíduo.
Essas foram as referências e eu gostaria de agradecer a todos, em especial ao Nanotech, que é o laboratório de aplicações de nanotecnologia a qual eu pertenço, e à CAPES por contribuir para esse trabalho. Obrigada.